Todas as pessoas em trabalho de parto liberam as mesmas quantidades de neurotransmissor de dor. E a gente fala, nossa, por quê? Umas pessoas sentem tanto dor e outras não. Que vai da configuração ali do processo mental que aquela pessoa tá lidando com aquela situação. Mas entenda que as assistências mudam todo o processo, toda uma experiência. Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindos ao Parto em Pauta, novamente com Samantha Ribeiro, Dola. Palmas pra ela! Palmas pra ela! Uhul! E Mariana Chagas, enfermeira obstetra. Uau! Gente, essas meninas estão arrasando aqui, por isso que a gente tá, ó, fez uma parceria, elas não vão sair daqui nunca mais. Adorei. E aí, hoje, vamos falar sobre uma coisa que, gente, é um super tabu, mas que é muito importante falar, porque quando a gente fala, a gente, né, consegue, né, se programar, pensar, mentalizar, enfim. E evitar ter aquela tão famosa super, hiper, mega dor do parto. Afinal, de onde vem a dor do parto? Vocês sabem de onde vem a dor do parto? Eu tenho uma vaga ideia, mas eu gostaria de discutir isso com elas. De onde vem a dor do parto, meninas? Perfeito. A gente precisa entender todo o contexto histórico que envolve a questão de parto, gestação e todo o processo, né? Quando a gente... E aí eu fiz até algumas perguntas para minha avó na época. Foi muito legal. Quando você tava grávida? Não, há pouco tempo atrás, deve ter uns 5 anos... minha avó teve 2 partos em casa. A mãe dela era parteira. Eu fui descobrir isso depois que eu virei parteira, né? E aí, eu conversando com as minhas pacientes, eu falei, cara, mas tem uma diferença muito grande da nossa geração que a gente ouve, né? Pro que minha avó viveu. Eu falei, vó, quando você estava grávida, alguém falou que sua pelve era estreita? Minha avó é baixinha, né? Que você era baixinha, não ia conseguir, ou que sua barriga era grande, pequena. Você escutou alguém falando que você seria incapaz? Ela, não, Mariana, que besteira. Eu falei, tá, mas o que rolava quando as mulheres estavam grávidas na sua época? Ela, Mariana, não tinha medo, não tinha nada. A gente entrava em trabalho de parto, chamava a parteira e paria. E pariu tudo em casa? Ela pariu 2 em casa e o último, sendo que uma era pélvica, então ela pariu... Em casa? Aham. Ela pariu uma cefálica e uma pélvica... Não, uma cefálica e um pélvico em casa e o último foi no hospital. A última foi no hospital, que é mais nova. E aí eu falei, tá, mas qual foi o parto mais difícil que você teve? Ela, no hospital. O terceiro. Por quê? Porque a gente precisa entender o que aconteceu, Rolou né? um processo ali, né? Rolou um processo. Escutando as minhas pacientes, conversando com a minha avó. E aí eu fui ler alguns artigos. Tem uns artigos bem legais pra gente entender o que aconteceu dentro da nossa sociedade. E aí eu vou falar sobre... Lá atrás, na década de 20, mais ou menos, até a década de 20, 30, o que acontecia? As mulheres, elas engravidavam, elas eram acompanhadas por outras mulheres. Quando você paria, você tinha ali mulheres que você falava, poxa, ela pariu. Não tinha doula nessa época, né? Eram partos, mulheres que pariam em volta de outras mulheres e os homens eram meio que a parte disso e as coisas aconteciam de uma forma fluida, natural, né? Você... não escutava naquela época outras mulheres falando assim, nossa, parto é a mesma dor de 300 e tantos ossos quebrando. Ou então, nossa, é muito sofrimento ter um parto. Olha só, quem quebrou osso e pariu sabe que não é a mesma coisa. Não é, Quebrar gente. osso é muito Por quê? Porque você já não teve essa interferência da cultura, então parir era um processo fisiológico natural. Quando você paria na sua casa, com a sua alimentação, com pessoas conhecidas, sendo respeitada. As mulheres não precisavam ficar deitadas, de perna aberta, para um homem hétero, que não era o marido dela, ver como evoluía o parto. Elas ficavam na posição mais confortável para elas, sendo respeitadas. Não tinha corte na vagina. Meu Deus. Essa parte do contexto histórico, ela entra num contexto de minimizar as mortes maternas e fetais que existiam, né? Obviamente, existiam, porque não tinha um acompanhamento
clínico, médico, então hemorragia pós-parto, enfim. E aí, quando começou a trazer isso pro hospital pra minimizar que isso acontecesse, foi pra uma instituição, né? Então, assim, tempo, vaga, protocolos, igual Rolou uma existe, medicalização total pra igual tentar. existe dentro do hospital pra A qualquer coisa. obstetrícia, ela era de conhecimento das parteiras. Então, ela passou a ser uma parte da medicina, né? E aí, eles precisavam convencer as mulheres que o parto não deveria ser mais em casa, mas sim dentro dos hospitais. E quem eram os médicos nessa época? Homens, bem-sucedidos, héteros. Então, a mulher passou a ser acompanhada por pessoas desconhecidas. Esses homens, numa época machista, né? Colocavam a mulher hoje. no que era melhor. Pra ele. Até hoje, né? Isso ainda é comum. A gente ainda tem um machismo estrutural que domina a obstetrícia. Então, a mulher ela tinha que ficar ali na posição mais confortável para esse médico, para ele ver o que estava acontecendo. Começaram a inventar formas de acelerar esse processo. E isso acabou mexendo também com a segurança, porque a partir do momento que você intervém num processo que está acontecendo naturalmente, você aumenta o risco e você não diminui o risco. Então, começaram a inventar vários tipos de fórceps, tipos de sedação. Então, mulheres usavam medicações para ela ter amnésia durante o trabalho de parto. Porque o método de analgesia, né, nessa época, ele não existia uma analgesia para parto. Então, ou você sedava completamente a mulher, né, que geralmente era o que era feito nas cesáreas, ou quando começou a surgir ali a analgesia, e aí eu perguntei pro Mauricinho, que é o anestesista que mais acompanha com a gente, pedi, Maurício, me explica aí direitinho, vai. E aí ele falou que, tipo, era uma anestesia que era feita de um jeito muito bruto, né? Então não tinha a ferramenta, não tinha agulha específica pra conseguir entrar no espaço da coluna que precisava pra fazer uma medicação correta. Então eram analgesias muito violentas que causava convulsão na mulher que tava ali parindo, no trabalho de parto, né? Então às vezes ela era apagada. Isso pra cesárea, né? Pra parto normal, quando começou a existir também, a mesma coisa. E aí eles começaram a inventar vários instrumentais. Primeiro eles treinavam, olha que coisa horrorosa. A gente precisa levar em consideração isso. A gente não pode deixar de falar. Primeiro eles treinavam em mulheres negras, escravas, para depois usar nas brancas. Então usavam as mulheres pobres e pretas como material de pesquisa. Se desse certo, elas usavam nas brancas e nas mais bem-sucedidas. É muito triste isso. E aí estava instalado um protocolo de atendimento a parto, onde a mulher tinha no hospital, mas ela era afastada de acompanhantes desconhecidos, tiravam dentaduras, brincos, as vestimentas, ela ficava ali sem ninguém, com pessoas, acelerando o processo. Então, isso mudou a nossa cultura. Uma série de violências obstétricas. O parto uma cascata passou mesmo, assim. a ser visto como algo horripilante. Porque a mulher era descaracterizada e ela tinha que ficar ali suscetível a todo tipo de... vulnerável a todo tipo de violência. E isso tudo com uma justificativa de evitar as mortes que existiam por parir em casa, né? Então, assim, pra conseguir contornar algo que acontecia, vamos fazer isso. E aí, nisso, começou a aumentar a quantidade de mortes, tanto materna quanto fetal, por causa das intervenções. E são intervenções que até hoje, agora, 2022, a gente luta pra mudar o protocolo, porque ainda é feito de forma rotineira, sem necessidade alguma, entendeu? Sim. E aí, o que aconteceu pra mulher... ali na década de 90, né, em torno da década de 80, 90, a mulher começou a não querer viver trabalho de parto porque as histórias eram cada vez piores. Então, elas começaram a escolher a cesariana. A cesariana passou a ser um método mais seguro. Então, de conforto, de elite. Conforto, de elite. Então, as mulheres Pra que sofrer? Exatamente. Queriam evitar aquele sofrimento que não era do parto, e sim de como elas eram tratadas. Passaram a escolher a cesariana para não passar por esse processo horripilante. E aí as pesquisas foram avançando, as mulheres começaram a ser donas do seu próprio dinheiro, das próprias vontades, e descobriram que existia um parto onde
poderia ser saudável. Estão descobrindo ainda, né? Porque é muito recente esse processo todo. Onde pode ser saudável e com respeito. Eu sempre comparo em vários momentos parto e sexo, né? Eu só quero que vocês lembrem de uma coisa. Sexo, se você tiver sexo sem consentimento, sem respeito, esse sexo pode ser péssimo, horrível. E parto acontece a mesma coisa. Se você tem um parto sem consentimento e respeito, ele vai ser horrível. Agora, as duas coisas com consentimento, respeito e segurança. É lindo. É lindo, é gostoso, as mulheres gostam de parir. Então, não é o tipo ou a via, é como você é tratada. Como você passa, né? Por tudo E aí, o que a gente o que tá acontecendo hoje é você tem o uso da ciência com as tecnologias, com o que dizem todos os artigos e recomendações que a via de parto mais segura é o parto normal. Mas você precisa ali de respeito, de um bom acompanhamento e que não existe nada de sofrimento. É bom a gente lembrar que existe uma outra responsável por isso. É a Igreja Católica. Então, a mulher era um mecanismo de compensação, né? Onde a gente tinha cultura católica. Como você fez sexo, uma forma de punição, parirás com dor. Como se fosse algo para você ser perdoado pelo seu pecado. Então, a gente ainda teve essa questão da cultura da Igreja Católica, que era para a mulher ser perdoada por esse pecado que ela fez. Você não pode usar nada para não engravidar, mas a partir do momento que você engravidou, você vai sofrer por isso. Exatamente. E aí tem uma fala que justifica e prova isso. Que várias pessoas que passam ainda por violência obstétrica no nosso país referem. Na hora de fazer não foi bom? Na hora de fazer você não gritou? Ou seja, a mulher não pode sentir prazer na hora de transar? E por que ela é obrigada a ficar quieta na hora do parto? Na hora de fazer, você gritou, né? Então, é um contexto histórico muito forte, né? Que a gente vive da igreja, do machismo, do racismo. E esse é o resultado que a gente vive hoje, da gente tentando recuperar um parto decente. Essa violência de gênero mesmo, né? Que acontece com o corpo da mulher, independente do que você esteja vivendo na vida. Você vai ser repreendida por tudo isso. E aí, quando a gente fala assim, por que as pessoas têm medo do parto? Ponto. Tem todo esse contexto, mas que não é uma coisa tão racional assim, de quando a pessoa engravida e fala, eu tenho medo de parir. Ela não sabe, às vezes, da onde que tá vindo esse medo. E aí, a gente vai conversando e vai descobrindo que, a minha mãe pariu com fórceps, meu irmão nasceu mal, quase morri no parto. Você ouve muitas histórias de pessoas que quase morreram no parto. A minha vizinha foi parir, nossa, coitada, ficou não sei quantas horas em trabalho de parto, não sabia o que estava acontecendo. Você vai ouvindo histórias dos outros, né, com base nesse contexto histórico, e vai colocando pra você. Então você fala assim, poxa, se foi ruim pra todo mundo, por que comigo vai ser diferente, né? Basicamente da onde vem esse medo? Da violência obstétrica. Da violência e você nem obstétrica. sabe. Exatamente. Tanto que é isso, né? Quando a gente fala assim, que o parto, todo mundo coloca o parto como uma coisa muito difícil, né? Porque tem todo esse contexto, mas é difícil Parir, quando? Tanto que a gente tem aquela frase, né? Assim, quando algo é muito difícil, foi demorado, nossa, foi um parto. Às vezes você vê um homem cis falando isso, você fala assim, vai sair um bebê do seu periquito? Acho que não, né? Então assim, você não sabe o que é isso. Foi um parto. E vai carregando esse medo mesmo, né? E aí você vai tentando desconstruir isso com a pessoa. E aí você fala assim, é um medo consolidado num contexto histórico de o quê? Do século passado. Porque antes do século passado não existia esse medo a respeito do parto. Então é um período histórico muito pequeno que trouxe uma cascata de coisas, assim, muito pesadas. E aí, quando você vai conversando pra entender com a pessoa, tá, mas o medo do quê? Você já pariu? E mesmo se já pariu, esse parto é outra história, outro contexto. O que a gente pode fazer diferente, sabe? E aí, tentando desativar várias chavinhas nessa cabeça pra fazer essa experiência ser legal. Entender que o parto, ele não é sofrimento. O parto libera os mesmos hormônios de quando você tá transando. Então, assim, é pra ser bom, não é pra ser ruim, né? Tem um estudo que mostra que que todas as pessoas em trabalho de parto liberam as mesmas quantidades de neurotransmissor de dor. E a gente fala, nossa, por quê? Que umas pessoas sentem tanto, né, dor, e outras não. Aí você fala porque vai da configuração ali do processo mental que aquela pessoa tá lidando com aquela situação, né? O controle de dor no nosso corpo, ele varia
o nosso emocional, né? De como a gente lida Entender com o que que é dor, né? Entender o que é dor. Entender que a dor é uma parte do processo. É uma coisa muito surreal, porque. E aí eu vou dar meu relato. A vida toda eu escutava que parir é bom. Diferente das pessoas que eu vejo hoje em dia. Então, minha mãe teve 4 filhos também, e um era pélvico. Minha avó teve 3, um era pélvico. Até o último que ela marcou, não deu tempo, foi parto normal. Beleza, entrei na faculdade e falei, vou me especializar em obstetrícia. Quando eu cheguei em obstetrícia, eu fiquei horrorizada. Eu achei aquilo horrível. Eu fui para emergência. Eu gostei mais de emergência, fui me especializar em cardiologia. E eu só voltei para obstetrícia, sonhar com isso, quando eu descobri que existia respeito. Existia uma área que respeitava as mulheres. Porque é péssimo a assistência que ainda hoje fazem e como ensinam os estudantes de enfermagem e de medicina. E é triste pensar que a gente tem um longo caminho ainda, né, para isso mudar e que a gente, infelizmente, vivemos numa bolha. Sim. E que a gente precisa levar informação não só para as mulheres que estão buscando um parto respeitoso, mas também para a classe médica. Eles precisam de informação, eles Total. precisam entender como é que funciona isso e que sim, é possível, Sim. né, ter um parto respeitoso. A gente já começou essa mudança pela vontade das mulheres, né? Porque se dependesse de quem está no privilégio ali, não ia mudar. Então, a partir do momento que as mulheres se tornam independentes, começam a fazer valer seus direitos, elas já fazem uma transformação. Mas a gente ainda tem muito o que caminhar, né? A gente viu há pouco tempo que existiu uma denúncia e não levaram em consideração o relato dessa mulher. Apesar de quem está do lado daqui ver óbvio, que né, o que não houve respeito. Mas quem julga, né? Então, São os homens, para variar. São os homens médicos. E assim, o médico ele é formado para intervir, para resolver aquela situação. Você conseguir desconstruir uma cabeça de um homem hétero, cis, né? Vive médico, dentro um de um juiz. padrão, um médico, um juiz. Entender que aquela coisa que ele fez feriu o corpo de uma mulher, quando a pessoa vive nesse contexto completamente machista, é uma coisa é distópico, assim, sabe? A gente achar que aquela pessoa vai falar, beleza, realmente, isso aqui foi uma violência. Não, isso aqui foi feito porque o médico disse que precisava ser feito. Eu acho que eles precisavam de uma encenação. Fazer o inverso, colocando a figura do homem ali. Eu acho que seria incrível, sabe? Tipo assim, gente... É o que o Paulo sempre fala, Vamos né? lá, Se homem vamos mostrar parisse, aqui, ó. Como ninguém é ia que... cortar as bolas deles. Exato. Nossa, vamos fazer um cortinho aqui no pênis aqui, mas é um cortinho. Mas você vai ver que vai ficar ótimo. É melhor assim, hein? Pra garantir que ele vai funcionar depois. A gente tem que pensar em tanta coisa, gente. Se pensar que até hoje, depois do parto, ainda dá um ponto a mais para deixar a vagina mais apertada. Essa mulher sente dor pro resto da vida, porque é o ponto do marido. Tem esse nome, o ponto do marido. Nossa, é ridículo. Então é uma assistência totalmente construída para o machismo que a gente está conseguindo. E a gente vai continuar lutando para ela ser... para ela cair por terra, né? Uhum. E também a questão da filmografia, novelas, séries, enfim, a gente que tá acostumado e fala bastante disso, olha ali e também fala, gente, não tem nada a ver isso aqui, né? Ou tá tudo errado, Tá tudo errado. não deveria ser assim, Tá tudo errado. influencia Parto é bastante, né? Nossa. Parto, ele é traduzido na televisão, né? Como se fosse uma parada cardíaca. Todo mundo correndo, gritando, luzes acesas, gritos de terror. A mulher... Não Eu gosto de precisa falar- ser desse jeito. Não é desse jeito. As pessoas economizam ali, né? Numa pessoa que poderia dar só uma curadoria do que poderia ser um roteiro de uma cena de parto, sabe? Se você pega Friends, por exemplo, né? Na série, tem 2 partos épicos que acontecem ali, que é o da Rachel e o da Phoebe. O da Rachel é um parto natural daqueles que ela vai pro hospital e fica esperando, todo mundo parindo e ela tá lá esperando, maravilhoso. Aí depois tem o parto da Phoebe, que é de trigêmeos, e assim, é como se estivesse nascendo um bebê atrás do outro, surreal. Tipo, na mesma série eles Tipo, conseguiram não, fazer uma né? coisa que, ok, é isso que acontece, no outro, não mesmo. Esses dias eu tava assistindo aquela série dos dragõezinhos lá, do House of Dragons, e as cenas de parto, elas são
ótimas. Inclusive, assistam. Porque, assim, são cenas muito reais de uma idade que você pensa, assim, medieval, onde só poderia nascer de via normal, porque se fizesse cesárea, a mulher morria. E eles mostram isso, como desenrolavam o parto, o que eles sugeriam pra tentar fazer isso acontecer ou não. E aí, quando via que o bebê não ia nascer... Mas era isso que acontecia. E, então, assim, a mídia, ela traz muito disso, né? De como a gente enxerga o parto. E eu falo, gente, tem coisas que são muito boas e fazem as pessoas verem, mas a grande maioria não. Então, assim, no filme, novela, tudo, você vê que aquilo ali é muito rápido. A nossa Roteiristas, cabeça- façam o seu trabalho. Exatamente, pelo chamem- amor de Deus. Agora, um conselho que eu vou dar pra quem tá assistindo a gente, ouvindo a gente. Se você quer parir, se você deseja ter um parto respeitoso, onde você vai aproveitar, onde você quer que seja positivo, uma experiência positiva, tudo bem, pergunte pra sua mãe, pra sua avó, pra sua tia, pra vizinha, mas entenda que as assistências mudam todo o processo, toda uma experiência. Entendam que a gente tem um contexto histórico que faz tudo ser diferente. Então, procure uma assistência onde vão te respeitar, mas entenda que a gente está começando a mudar esse panorama, né? Então, parto nem sempre é sofrimento. É como você foi tratada. Que, por exemplo, sentir dor é diferente de sofrer. Sim. Né? E uma coisa super legal é, durante o pré-natal, trazer essas questões, né? Escrever, falar sobre esses medos, o que você ouviu falar, desmistificar tudo isso, Sim. que isso é uma forma, né? Sim. Você pode não ter acessado durante o pré-natal inteiro. E aí, no dia, isso vem como uma bola de neve. Por isso Então, que é bom importante- falar. Por isso que eu falo que é bom falar, desmistificar. Se for necessário terapia, você usa terapia, porque não é só também o contexto histórico que envolve ali a mãe, a avó, todo mundo. Não, são questões pessoais. Às vezes a gente atende pessoas que sofreram abuso e tem Isso que que eu ia lidar falar. com o trabalho de parto. Então, são muitas peculiaridades e individualidades que a gente tem que ajudar a destrinchar, sabe? Já tive algumas pacientes que lembraram no pós-parto que foram abusadas. Elas Não sabiam. Não É foi- muito não foi profundo. uma só. E independente do contexto, mas assim, quando a pessoa tá buscando um parto, né, o bebê tem que nascer de algum jeito. E aí muitas pessoas se ligam que ir pra cesárea não é a melhor das soluções, mas querem ir pro parto normal, mas tem muito medo. Você fala, calma, vamos por partes, né? Tipo, você já sabe que vai existir as contrações, você sabe que existe um processo. Sabe que vai ter dor, talvez, nesse processo. Mas ela não necessariamente vai ser o sofrimento, porque você sabe o que tá acontecendo. Você vai sentir no seu corpo aquilo ali mudando, né? O bebê descendo na sua pelve. Não é só sobre dói, né? Porque se a gente pega doer, tipo, quebrei um osso dói. Não tem eu quebrei, vou ter que arrumar. Diferenciar o que é patologia de fisiologia. Então, a Exato. fisiologia não precisa ser sofrimento. A patologia exige um processo patológico ali que vai fazer você sofrer. Por falar em patologia, existe partofobia? Eu acredito que sim. Existe partofobia porque você foi programada para isso. Sim. Então, e aí, existem até alguns estudos que falam de como você nasceu e o que isso pode refletir ao longo da sua vida. O comportamento do ser humano. Então, partos que tiveram ocitocina, analgesia, com fórceps. Existem uns estudos que falam que podem alterar o comportamento desse ser ao longo da vida. Gente, mas cadê esses estudos, Mari? Eu quero ver. Eu posso mandar para você. Vamos ler? E isso é muito impactante, né? A Juliana Kimina, que já esteve aqui, Fofa. ela faz uma aula com a gente na formação de doulas. E aí, um dos trabalhos que ela faz, né, uma das dinâmicas, é as pessoas escreverem sobre o próprio parto, como elas nasceram, né, aquelas alunas que estão ali. E aí todo mundo buga, né, fala, não sei, não lembro, não sei. Ela fala, não, 10 minutinhos, pensa como você acha que foi, tenta não só se apegar à história que você ouve, mas assim, como você acha que foi. E aí vai saindo cada coisa daquilo ali, e aí a gente percebe como o nosso trabalho mental é importante, né, de você parar 10 minutinhos, às vezes, pra pensar numa situação que você nunca parou pra pensar na vida. E você vai lidando com aquilo de uma forma completamente banal, né? E aí, quando a gente vai falar do parto das pessoas, às vezes, nas consultas, eu dou uma cutucadinha. Eu falo assim, tá, mas você nasceu desse jeito, mas o que você pensa sobre? O seu medo vem do quê? E aí, você vai vendo que a pessoa vai, nossa, é tudo isso. Veio dali, né? É isso. E, puxa, e eu fico pensando agora, até mesmo um pouquinho na minha história, a minha avó, mãe da minha mãe, pariu 10,
9 foram em casa. O último, meu tio, foi no hospital. Acho que ela, enfim, ela teve uma experiência ali com a minha mãe, que foi a nona, que, né, acho que ela teve que parir na ambulância, não lembro o que é. E eu fico pensando, eu tô, assim, triste de não ter tido a oportunidade de perguntar pra ela, ainda quando ela era viva, como é que foi essa experiência, né? Então, acho que é legal pra quem tá em casa e tem essa oportunidade, perguntar pra mãe, perguntar pra avó, porque é muito legal saber como é que Sim. foi essa história, Sim, como é que... sim. Enfim, gente, de onde viemos e como passamos, né, por essa fase e como foi constituída a nossa família, assim. Gente, aproveitem, porque as últimas mulheres que tiveram partos respeitosos, elas estão hoje na média de 80 anos. É, E elas vão deixar de existir. Então Logo, perguntem, porque a gente consegue colocar essa cultura pra frente. ai, vamos abrir uma caixinha de perguntas que as pessoas elas vão perguntar pra avó e vão mandar pra gente? Ai, vai Ai, ser muito sim. legal. Manda no direct. Gente, e vocês Sim, falando... Vamos. Da minha avó foi exatamente a mesma coisa. Todos os netos nasceram em casa, foram 7. E o último nasceu no hospital. Isso. E o da minha avó, ela fala que era porque as crianças estavam em casa. Então as crianças não poderiam ver aquele parto acontecendo. E aí ela foi pro hospital. Eu falo, ô vó, mas você foi... Aí ela fala, falaram pra ir, né? As crianças vendo aquilo acontecer. Mas sempre E aí, viram, né? Sempre viram. Eu acho que é muito legal perguntar pra mãe e perguntar pra avó. E aí fazer essa diferença de como era visto conforme a geração. Ai, vamos fazer isso então. Então, a gente vai colocar aqui o episódio completo e já vamos abrir uma caixinha na sequência pra vocês contarem pra gente. E a gente marca um outro dia só pra gente abrir essas cartinhas. Eu acho que vai Ai, ser que tudo. incrível. Acho que vai ser um programa muito gostoso da gente fazer esse resgate, assim, de como é que foi na época da avó, na época da mãe. E quem tiver uma experiência atual também quiser dividir, interessante, né? Falar um pouquinho sobre essas gerações aí, essas 3 gerações. Sim, sim. Tá bom? Meninas, muito obrigada. Ah, Adorei. Sempre muito bom falar de dor, né? Desmistificar esse assunto. Enfim, que é isso, né? Estamos aqui atrás de informação de qualidade para a gente poder passar por essa fase da melhor forma possível. Então é isso. Muito obrigada. E até semana que vem. Tchau.